Olá, meus queridos, tudo bem? Mais uma aulinha de ciências. Eu espero que todos vocês estejam bem. Estamos com saudades. Infelizmente, no momento não tem como voltar às aulas presenciais, mas eu acredito que tudo isso vai passar e mais na frente vamos estar juntos de novo na sala de aula. Vamos ter mais um pouquinho de paciência, tá certo? E vai dar tudo certo. Meus queridos, o tema da aulinha de hoje é o reino protista, tá certo? Reino protista. Essa palavra protista, esse termo protista, é uma palavra que deriva do grego, tá bom? Então essa palavra vem do grego e significa primeiro de todos, tá bom? Então, protista significa primeiro de todos, refletindo uma ideia de que eles teriam sido os primeiros eucariontes a surgir no curso da evolução. Durante a evolução, acreditavam-se que os primeiros a surgirem teriam sido os protistas, tá bom? Então, por isso tem esse nome, protista, do grego, significa primeiro de todos, tá bom? Ok? Nesse reino protista, nós estudamos os protozoários e as algas. Protozoários e algas. Esse termo protozoário, essa palavra protozoário também é derivada do grego. Então, tem um significado também em português. Significa primeiro animal. Então, protozoário vem do grego e significa primeiro animal. Esse termo foi criado há muitos anos para organismos eucariontes, unicelulares, heterótrofos e com capacidade de deslocamento, tá certo? Os protozoários, eles estavam incluídos no filo Protozoa, dentro do reino animal. Olha que interessante. Acreditavam-se que os protozoários eram animais unicelulares, tá bom? Mas com o passar do tempo, com o estudo aprofundado da ciência, conseguiram ver que os protozoários não são animais. Então deixou de ser classificado como um animal unicelular, tá certo? Atualmente, emprega-se o termo protozoário como uma designação coletiva, sem valor taxonômico, tá certo? Para unicelulares, indivíduos unicelulares, eucariontes, heterótrofos e que obtêm seu alimento por ingestão ou absorção. Olha aí, nós temos aí nessa imagem, né, três indivíduos do reino protista. Temos uma ameba, né, a moeba, o paramécio e a alga euglena, tá certo? Essa verdezinha de baixo, euglena. As algas, né, é um termo empregado como uma designação coletiva, também sem valor taxonômico, para seres fotossintetizantes que vivem em ambientes aquáticos ou terrestres úmidos e que não apresentam organização complexa do corpo, tá certo? Podendo ser uni ou pluricelulares as algas, sem tecidos verdadeiros, ok? Vamos falar um pouquinho aqui sobre a classificação dos protozoários. A classificação dos protozoários também mudou um pouco, né? Aliás, mudou foi muito. E tradicionalmente, né, a nível didático, a gente classifica em 4 grupos, tá certo? Com base na presença e no tipo de estrutura empregada na locomoção
desses indivíduos, ok? Então vamos lá. A classificação dos protozoários é de acordo com a presença de alguma estrutura e o tipo de estrutura empregada na locomoção desses indivíduos, tá certo? Nós temos aí, ó, os protozoários esporozoários, tá bom? São aqueles que não possuem estrutura especial para deslocamento, não tem então nenhuma estrutura especial ali, nenhuma organela de locomoção, tá certo? Então, nos protozoários esporozoários, você não encontra estrutura de locomoção, que facilita a locomoção e a alimentação deles. Já os protozoários pseudópodos, né, são aqueles que apresentam um certo prolongamento citoplasmático. E esse deslocamento citoplasmático vai facilitar na captura de alimentos e na locomoção do indivíduo. Lembrando que pseudópodos, né, significa falsos pés. Então, ajuda na locomoção, esses pseudópodos, e na captura de alimentos. Já os protozoários ciliados, né, cílios. Então, ciliados são aqueles que apresentam cílios, estrutura curta e bastante numerosas, que auxilia tanto na locomoção do indivíduo quanto na captura de alimentos. Ciliados, né, é aqueles que se deslocam e conseguem se alimentar por meio de cílios, tá certo? Bem facilzinho aí, meus queridos. E os protozoários flagelados, ó, flagelo, são aqueles que apresentam um flagelo e esse flagelo auxilia no deslocamento, né, na locomoção do indivíduo e na captura de alimentos, ok? Ó, nessa figura aqui nós temos, ó, a ameba, a moeba aí, ó, que é um protozoário ameboide. Você vê aí os pseudópodos. Você tem aí o paramécio, aqui em cima, cheio de cílios. Esses cílios auxiliam na locomoção e no deslocamento do indivíduo, tá bom? Embaixo, aqui, verdezinho, a gente tem uma alga, né? Que tem um flagelo, que auxilia também na locomoção e ajuda na alimentação desses indivíduos, tá bom? Já já a gente continua a próxima aula. Um abraço, Deus abençoe todos.